Fala pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Fabiano Regra aqui do Mundo Drone. E pessoal, antes de começar a responder as perguntas de hoje, a pergunta de hoje, né? Queria lembrar vocês que mudou o horário dos vídeos normais, né? Aqueles que eu sempre soltei de segunda, quarta e sexta, saía às 11 da manhã e agora passou a sair às 20 horas, né? Às 8 da noite, tá? Então não se esquece lá que os vídeos normais de montagem, tutorial, unboxing, review, as séries que a gente tem aqui saem todas às 8 da noite. Beleza? E pessoal, vamos falar hoje um pouquinho sobre taxa de descarga, né? Eu vi que bastante no vídeo de ontem, bastante gente tem essa dúvida, que é aquele tal do C-rate, né? Do C, de quanto C é a bateria, né? Pessoal, é o seguinte, taxa de descarga, o que que é? Lembra que ontem eu falei para vocês no vídeo das baterias que o tamanho da bateria, a quantidade da bateria em miliamperes, né, que é a capacidade dela, é o quanto de energia tem, né, o quanto de energia tem na bateria. O C-rate, ou seja, taxa de descarga, é o quanto de capacidade ela tem de fornecer energia de maneira constante. Tá? O que que isso significa? Por exemplo, uma bateria, como eu venho falando, de 2.200 miliamperes, e ela tem lá 20C de taxa de descarga, o que que significa? É que ela pode fornecer para o circuito, pode fornecer para o seu drone, para o seu aeromodelo, para o que for, até 20 vezes a taxa nominal de corrente dela, ou seja, ela pode fornecer até 44 amperes de maneira constante. Isso daí é a corrente que a bateria suporta, né? Nós temos duas medidas nas baterias. Eu tenho a taxa normal e a taxa burst, né, que é aquela de pico, que é quando você pega uma bateria, por exemplo, de 20 a 40C. Significa o quê? Que ela tem normalmente, constantemente, 20 vezes a sua capacidade nominal, né, de fornecer corrente sem estragar, e com picos, e esses picos às vezes as baterias especificam, mas na média é normalmente por 10 segundos, né, ou até um pouco menos, de até 40 vezes. Ou seja, a nossa bateria de 2.200 mAh, que é de 20C, e com 20 a 40C, esse 40 é que ela pode fornecer em picos até 88 amperes de maneira que não estrague, mas você não pode passar muito tempo, você não pode permanecer tirando essa carga dela, que você vai acabar estragando. E o que acontece normalmente quando você estraga a bateria? Ela estufa. Por que que a bateria estufa? Porque a bateria de lipo, ela sofre um processo químico que gera energia. E quando você usa demais, você suga demais, potência demais dessa bateria, corrente demais, esse processo químico gera muito aquecimento. E alguns dos componentes que estão lá dentro da bateria, eles acabam se tornando gases. E esses gases expandem, ela perde eficiência, ela estraga literalmente, e esse gás ele é muito mais, ocupa muito menos espaço lá dentro, né? Muito menos denso, e ele acaba estufando a bateria, ok? Então o que que acontece? A gente acaba estragando a bateria. Por isso que nós precisamos dimensionar muito bem o que? Qual é o consumo dos nossos motores, do conjunto motor ESC de propulsão e mais os periféricos do drone, e saber dimensionar a capacidade da bateria. Por exemplo, um F450 padrão, com motorzinho 28, 2212, com hélice de 9 ou 10 polegadas, ele consome em média 50 amperes. Isso é em média, com aqueles motores genéricos e tudo mais. É lógico que você precisa olhar direitinho as especificações de cada um dos seus motores, tudo para ver quanto cada um deles consome. Então, o que que acontece? Se você manter o voo pairado, ele está lá consumindo 50 amperes, eu posso usar uma bateria 2.200 de 20C? Não posso. Por quê? Porque eu vou estar constantemente tirando da bateria uma corrente maior do que ela suporta, né? Ou seja, a minha bateria é para 44 amperes de descarga constante e eu estou usando 50 amperes de maneira constante. O que que vai acontecer? Eu vou estufar a bateria e vou estragar. Ela pode fornecer mais que isso? Pode. Que os 44? Pode, mas de maneira que é o que a gente chama de burst, né? Ou seja, de maneira momentânea, não de maneira constante. Aí a gente acaba estragando, tá bom? Então essa é uma dúvida muito grande do pessoal, de vocês aí.
E aí muita gente pergunta, Fabiano, mas a bateria Multistar da Tange, ela é só de 10C. É só de 10C. Mas você veja que as baterias 3S, por exemplo, dessa Multistar, elas são normalmente de 5.200 mAh, que com 10C de taxa de descarga dá 52 amperes de maneira constante. Né? E o nosso drone lá, que em média vai consumir 50 amperes, eu estou dando uma folga ainda para a bateria. Então, não é que a bateria Multistar é 10C real. Não, não é que é 10C real e a outra não é real. É que você está casando o consumo do teu equipamento com a capacidade da tua bateria. Lembra, quanto consome teu drone? 50, 60 amperes? Você precisa de uma bateria que o C-rate seja suficiente para pegar a capacidade nominal dela, multiplicar pela essa taxa de descarga e atender a demanda, o consumo do teu drone. Beleza? Nos racers, por exemplo, eu tenho um meu lá, aquele racer top que eu montei com os motores 2306 da Emax, ele é um destruidor de bateria. Ou seja, o consumo dele em momentos de grande aceleração, é maior do que a capacidade de burst, né? A capacidade de descarga momentânea do que a maioria das baterias que eu tenho. Então eu preciso voar com puta de um cuidado, porque senão eu acabo estragando a bateria. Então é isso que a gente precisa entender e ter em mente. Taxa de descarga é muito importante e precisa de muita atenção. Tá bom, pessoal? Então é isso aí. Beleza? Até amanhã. Um abraço e até mais.